Então, investidores, Rafael aqui novamente. Primeiramente, quero desejar a todos um feliz Natal. E hoje nós vamos estar fazendo aqui um preço teto, segundo aqui os dividendos, tá, galera? De três empresas, três transmissoras, que são a Alupar, a Transmissão Paulista e a Taesa. Nós vamos estar tirando aqui um preço teto segundo os seus dividendos. E nós vemos aqui, primeiramente, que o Ibovespa ele teve uma variação aqui de 21% nos últimos 12 meses, né? Fechando aqui atualmente a 132 mil pontos. E nós vamos estar olhando aqui a Alupar, que teve uma variação um pouquinho acima, né? Exatamente porque existe uma expectativa que a empresa ela vai estar aumentando seus dividendos. A Transmissão Paulista, uma variação bastante similar, uma empresa aí que está entrando em um ciclo de investimentos, mas que vem pagando altíssimos dividendos. A gente pode observar nos últimos 12 meses aqui um dividend yield de mais de 12%. Enquanto que a Taesa também pagou um bom dividendo, né, de 7,7%. E nós vamos estar fazendo uma comparação aí de alguns números dessas empresas e depois vamos estar tirando aí o preço teto. Abrindo aqui o quadro de comparações de múltiplos, a primeira coisa que a gente observa é que na Transmissão Paulista aqui existe um grande número de estrelinhas, o que já coloca ela como melhor em vários critérios de comparação aqui com as outras transmissoras, quanto a Taesa e quanto a Alupar. Olhamos aqui o PL, está com o PL mais baixo aqui de 7,1%, quando compara com a Taesa e a Alupar. Preço sobre valor patrimonial, a única que está operando aqui abaixo do seu valor patrimonial. A gente pode observar que a Taesa, por exemplo, ela está operando aqui a quase 2 vezes o seu valor patrimonial. Mas isso tem um motivo. A gente observa que o ROI muito alto aqui da Taesa e o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, se a empresa ela consegue ter um retorno sobre o patrimônio líquido muito alto, naturalmente o mercado ele aceita a pagar aqui um valor, que um preço sobre valor patrimonial um pouquinho mais alto do que as outras empresas também. Mas nós temos que levar em consideração que o retorno sobre o valor patrimonial aqui da Transmissão Paulista é de 13,14%, ou seja, está abaixo, mas não tão abaixo assim para justificar que a Transmissão Paulista vem estar rodando aqui, operando abaixo do seu valor de patrimônio, o que quer dizer que o preço da ação que a gente vê em tela neste momento de R$ 25,59, se a gente comprasse todas as ações da empresa, ela valeria aqui 6% a menos do que todo o seu patrimônio ele vale na realidade. Então, de cara, nós já observamos que realmente existe aqui um desconto bem interessante na Transmissão Paulista, uma empresa que eu acabei de estar colocando aí na minha carteira. Infelizmente, comprei apenas 100 ações. Olhando aqui para a questão de crescimento, de receita e de lucros, o que a gente pode observar? Que no crescimento de receitas, a Transmissão Paulista ficou na frente também, com 12,5%, enquanto que a Taesa aqui 9,4% e a Alupar quase 11%, mas nos crescimentos dos lucros dos últimos 5 anos, a Alupar está na frente. E o que chama a atenção aqui negativamente é a Taesa, um crescimento negativo aqui de 5 anos, ele ficou em menos 3,2%, é um crescimento realmente muito ruim. E olhando aqui para os outros indicadores aqui de rentabilidade, a gente pode observar que tanto o ROIC quanto o ROA, a Transmissão Paulista aqui ela fica na frente. O ROIC aqui, que é o retorno sobre o capital investido, ela está na frente, mas nós observamos que ela acompanha bem de perto aqui tanto a Taesa quanto a Alupar. Não há uma disparidade aqui, mas quando nós olhamos aqui o ROA, que é o retorno sobre o ativo, nós observamos que ele está assim bastante à frente tanto da Taesa quanto da Alupar. Agora, tirando aqui o preço teto aqui sobre os dividendos, o que nós temos aqui? Nós vamos estar colocando aqui a TRPL4, que neste momento aqui tem uma cotação de 25,59. Nós vamos estar colocando neste momento também a Alup4. Eu vou estar pegando aqui as ações preferenciais, justamente para ficar todas na mesma categoria. E vou estar colocando aqui a TAE4, que é a ação preferencial da Taesa, para a gente estar comparando exatamente a mesma classe de ações de todas as empresas, colocando todas como preferenciais. Agora nós vamos estar pegando aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos e o dividend yield estimado que a gente espera receber. A gente tem aquele mínimo, né, de 6%, mas eu sempre gosto de colocar aqui 7%, justamente para a gente ter uma margem, né? Apesar de ser transmissoras de energia, que normalmente costumam pagar bons dividendos, mas eu vou estar colocando aqui um yield estimado de 7% para a gente ter aquela margem de preço teto.
Começando aqui com a Transmissão Paulista, nós observamos um dividend yield atual realmente extremamente bom e um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10%, o que realmente também é bastante interessante. A gente vai estar colocando aqui como dividendos pagos nos últimos 5 anos e vamos estar somando os últimos 5 anos e como 2023 já acabou, eu vou estar pegando os 23 até o ano de 19 para estar pegando essa média aqui dos últimos 5 anos. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente vai ter em 2019 ela pagou R$ 1,51. A gente observa que em 2020 ela pagou aqui R$ 1,74. Em 2021, que foi um ano bastante interessante aqui, ela pagou R$ 3,59. 2022, ela pagou aqui R$ 1,06. E neste ano aqui atual, já passou a Datacom e ela vai estar pagando aqui R$ 2,20, que vai totalizar R$ 10,10. A gente tirando a média, né, dividindo por 5, vai chegar aqui a R$ 2,02, que a gente vai estar colocando aqui na nossa planilha, né, esses R$ 2,02 que a empresa pagou aqui de média dos últimos 5 anos, com dividend yield estimado aqui de 7%, chegando a um preço teto aqui de R$ 28,86 por ação, ou seja, a ação aqui a R$ 25,59 neste momento, ela está 11,3% aqui abaixo do preço teto. Existe uma margem de segurança aqui de 12,77% para estar comprando essa empresa e tem um dividend yield projetado, né, segundo a cotação atual, de 7,8%. Ou seja, é uma empresa que está abaixo do preço teto, mesmo a gente levando em consideração aquele yield estimado aqui de 7%. Se a gente colocasse aqui, no caso, 6%, ele estaria ainda maior. Eu vou estar colocando aqui esses 6% e a gente observa que o preço teto sobe ainda mais para R$ 33,00, mostrando que a empresa ela se encontra descontada realmente, mas eu gosto de colocar os 7%, até porque a gente mantém uma margem de segurança bastante interessante para os nossos investimentos. Agora vamos estar fazendo a mesma coisa aqui com a Alupar. Pegando então aqui agora neste momento a Alupar, a gente vê um dividend yield de 5,7% e nos últimos 5 anos, tá galera, ela pagou um dividend yield aqui bastante baixo, justamente porque a empresa ela fez grandes investimentos e ela está saindo de um ciclo de investimento. Ou seja, é esperado que ela vai estar entrando em um círculo virtuoso de distribuição de dividendos, já que ela está saindo de um ciclo de investimentos, ao contrário da Transmissão Paulista, por exemplo, que arrematou 2 grandes lotes e que neste momento há uma expectativa que ela faça bastante investimento nos próximos anos. A gente observa aqui que em 2019 ela pagou aqui apenas 15 centavos, ou seja, a gente vai colocar aqui 15 centavos na calculadora. Em 2020 ela pagou 23 centavos, são dividendos aqui realmente bastante baixos. Em 2021 ela pagou 28 centavos. Em 2022 ela pagou ali 41 centavos e nesse ano de 2023 60 centavos. Ou seja, a gente chega a um total aqui de R$ 1,67 e a gente vai dividir por 5 para chegar numa média de 33 centavos por ação. A gente vai estar colocando aqui esses 33 centavos e colocando aqui também um yield estimado de 7% e a gente observa que o preço teto dela ficou apenas em R$ 4,71, mostrando que não dá para tirar um preço teto aqui de dividendos da Alupar, exatamente porque ela não vinha pagando dividendos e há aqui uma expectativa que ela ainda comece a pagar dividendos. E como esse é um preço teto aqui projetivo na questão dos dividendos, não está dando para tirar um preço teto em relação à Alupar. Mas nós sabemos que a Taesa, por exemplo, é uma grande pagadora de dividendos e a gente pode estar tirando esse preço teto com a Taesa. É o que nós vamos estar fazendo agora. Aqui na Taesa nós observamos dividend yield atual acima de 7%, nos últimos 5 anos quase 11%. Vamos estar pegando aqui os dividendos pagos apenas dos últimos 5 anos e vamos fazer a mesma soma aqui desde 2019, que ela pagou aqui 63 centavos. Colocamos aqui 63 centavos de 2019, 2020 mais R$ 1,07. 2021 ela pagou aqui R$ 1,50, um dividend yield bastante interessante. 2022 ela pagou R$ 1,62 e no ano de 2023 agora, né, 97 centavos de pagamento de dividendos, chegando ao total de R$ 5,79.
dividindo por 5 para chegar à média, temos uma média de R$ 1,15, 1,158, trazendo aqui essa média de 1,158 a um dividend yield pelo menos de 7%, nós chegamos a um preço teto aqui de R$ 16,50. A cotação aqui ao preço atual está em R$ 12,55, o que significa que ela está aqui abaixo do seu preço teto em 24%. Existe uma margem de segurança aqui de 31% na compra desse ativo, o que nos mostra que, segundo esse preço teto de dividendos, ela está mais barato do que a Transmissão Paulista, exatamente por existir aqui uma margem de segurança bastante interessante aqui, bem maior do que a margem de segurança da Transmissão Paulista. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, tá, galera? Os momentos atuais de cada empresa. Por exemplo, da Alupar, não foi possível estar tirando o preço teto segundo seus dividendos, até porque a empresa ela não pagou bons dividendos nos últimos anos. Mas há uma grande expectativa que esse dividend yield ele venha aumentar e venha aumentar bastante. Então, não necessariamente nós ficaremos presos a esse preço teto que nós encontramos aqui. Ao contrário, por exemplo, da Taesa, que tem aí um grande endividamento, bem maior do que o endividamento, por exemplo, da Transmissão Paulista. Eu vou estar mostrando aqui para vocês no comparativo aqui de dívida líquida sobre o EBITDA, o que é o EBITDA. O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, a dívida líquida dividida por esse lucro, ela está aqui em 2 vezes na Transmissão Paulista, mas na Taesa ela se encontra em 4,5 vezes, ou seja, mais do que o dobro, enquanto que a Alupar está em 3,6%, mas nós temos que estar levando em consideração que a Alupar está saindo de um ciclo de investimentos, ou seja, ela chegou aqui em um teto do seu endividamento, enquanto que a Taesa ela não fez grandes investimentos assim no curto prazo, né? Ela não está saindo de um ciclo de investimentos da mesma forma que a Alupar está saindo e ainda assim se encontra com a dívida líquida bem mais elevada. Então, são algumas coisas que nós temos que estar levando em consideração antes de estar aportando em determinadas empresas, justamente para estarmos entendendo o momento de cada uma. Mas esse aqui é o nosso preço teto segundo os dividendos. Se vocês gostaram, galera, deixe o like aí no nosso vídeo, que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!